Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito de diversos assuntos, especialmente a probabilidade alta de um dividendo extraordinário em Itaú já no comecinho de 2026. Será que as ações estão num bom momento de compra? Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos às notícias de hoje. S&P 500 e Nasdaq, que é considerada a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, estão caindo nesse momento. Nada muito gritante, é uma correção de mercado. Agora até virou um pouquinho para alta, ó. Mas está caindo, volta. É que o pessoal está com medo ali do shutdown, ou seja, paralisação governamental da máquina pública. Isso acontece porque o governo gastou demais, e aí para gastar além disso precisa de autorização do Congresso, o prazo está curto. No Brasil também tem esse problema, principalmente a partir de 2027. 2027 vai ser um ano complicadíssimo, seja qual for o candidato que venha a vencer e se tornar presidente. E aí tá, deu uma corrigidinha, mas nada muito preocupante, na verdade nem um pouco preocupante, né? O Bitcoin deu uma regida de forma positiva, tinha ido para os 109 mil dólares, voltou aqui para os 114, mas é isso, o mercado tá até morno para ser sincero. Moura do B e Direcional vão unir forças no Nordeste. Lembrando que a Direcional não tem uma atuação forte lá, a Moura do B é de lá, né? Então ela domina a alta renda no Nordeste. Tanto assim que a empresa vem entregando retornos muito bons. O que acontece? O que seria essa parceria? A Moura do B, que é líder em imóveis de alto padrão no Nordeste, ela está pensando em avançar também para o segmento Minha Casa Minha Vida, onde a Direcional é especialista. E a Direcional também entregou um retorno espetacular nos últimos anos. E o que acontece? A Direcional é a segunda melhor empresa desse segmento que foca no Minha Casa Minha Vida. A segunda melhor. Qual seria a primeira, Luan? A Cury. Eu tenho vídeo específico sobre a Cury para os membros, detalhando a melhor empresa do setor imobiliário com foco exclusivo no Minha Casa Minha Vida. Entregou muito retorno. Ao contrário do que se pensa, não é porque a empresa está focada ali em média renda ou baixa renda que ela vai entregar retornos menores do que aquelas de alta renda. Nada disso. E aí as duas empresas fecharam um acordo para avaliar potenciais oportunidades de investimento em conjunto nos projetos residenciais voltados à média e baixa renda, inclusive no âmbito da faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, lá no Nordeste, onde tem grande déficit habitacional. Interessante, isso aqui pode render bons frutos, porque você une uma empresa que já é especialista lá na área e outra que é especialista nesse segmento. Pode dar bem certo isso aqui. Continuando, vai faltar carne no mundo e a Minerva Foods pode se beneficiar. O que acontece? Os Estados Unidos estão com seu menor rebanho em 7 décadas, afetando as vendas internas e também países como o México. Na Europa e na China, a situação é bem similar. E a Minerva é bem posicionada nesse sentido, para exportar carne principalmente para o México. Segundo o CFO da Minerva, abre aspas, o ciclo pecuário americano deve dar sinais de virada só mesmo em 2028. Até lá, ela surfa essa tendência. As ações estão subindo hoje, no momento de queda do mercado. No ano, as ações sobem mais de 50%. Então pode haver sim aqui uma demanda a ser suprida pela Minerva, que vai ganhar dinheiro nesse sentido. Mas detalhe, cuidado com essas empresas mais cíclicas. Porque por mais que você tenha hoje um bom momento para as vendas dessas empresas e, consequentemente, o aumento do ROI e do lucro líquido, é muito difícil você saber o ponto da virada. E é muito difícil você ganhar dinheiro consistentemente nessas empresas. Deixa eu te mostrar aqui no Investidor 10 com a própria Minerva. O que acontece? Primeiro que vez ou outra você vai ter prejuízo. E aí, tá vendo o ROI aqui? Tá bom. Olha isso aqui. Em dados momentos é muita perda. Em outros momentos é muito ganho. Muita perda, muito ganho. É assim que funciona. Então é uma montanha-russa, lucros erráticos. O ROIC é mais estável, porque aqui leva em conta a geração de caixa frente ao capital total investido. Aqui dá mais estabilidade, mas também não é algo incrível. Ainda assim é bastante cíclico. ROIC desaba, depois sobe, desaba e parece estar voltando ainda mais com essa demanda a ser suprida. E aí é provável que quem comprar agora ganhe algum dinheiro, mas eu prefiro ficar de fora, justamente porque eu não quero ter essa gestão ativa de toda hora ter que ficar identificando o ponto da virada para sair. Isso é desgastante, inclusive. Eu quero me aprofundar numa companhia em que eu possa comprar para permanecer por muito tempo com ela sem essa preocupação. Essa que é a visão que você deveria priorizar ao menos em 90, 95% da sua carteira. Assim você não vai precisar ficar com esse comportamento mais ativo e vai poder ter uma gestão ativa na escolha das empresas e uma gestão mais passiva no acompanhamento das empresas. Prosseguindo aqui, mais um ETF nessa onda de ETFs aqui no Brasil. B3 ganha ETF que investe em mais de 4 mil ações e promete blindagem contra o real brasileiro. O que acontece? Esse ETF é o VWRA
11, que vem do ETF UCITS VWRA, que é uma versão do VT que investe globalmente, só que é um ETF irlandês. E aí conta com os benefícios fiscais dos ETFs irlandeses, especialmente não passar por imposto sobre herança. Imposto sobre herança, ele consome muito capital nos Estados Unidos. E aí, como o domicílio do ETF, tecnicamente, não está nos Estados Unidos, isso gera esse benefício fiscal. Agora, a redução pela metade do dividendo é só mais um diferimento, porque isso se reflete em uma valorização maior das cotas e no futuro você vai ter que pagar ao vender os ETFs na fase de usufruto. Então não se engane com isso. Comentei bem mais detalhes sobre ETFs irlandeses, até mesmo na Avenue, lá na minha comunidade Formação Mirai Invest. Indo aqui para o site da Investo, que é a gestora brasileira que criou esse ETF, a taxa global vai ser de 0,3% ao ano. Global, então envolve tudo. Bacana, 0,3%. Não é nada absurdo. Por quê? Porque aqui você investe nesse ETF sem a necessidade de fazer o câmbio. Na Avenue você tem que fazer o câmbio. Mas ao mesmo tempo, quando você investe diretamente no ETF, você está mandando seu dinheiro para fora do país. Está fazendo uma diversificação geográfica efetiva. Aqui não. Aqui a diversificação geográfica é indireta, meramente fictícia, porque os ativos que realmente são os ativos originais estão sob posse da Investo. Você investe indiretamente no ETF da Investo, que é um fundo que replica esse índice. O patrimônio líquido desse ETF no intraday é de 5 milhões. O patrimônio do ETF verdadeiro, mais de 40 bilhões. Isso a gente está falando de 46 bilhões de dólares. A Vanguard, que faz a gestão desse ETF. E olha só o que eu falei para você. Taxa global 0,3. Taxa do fundo investido 0,22. Remanescente é a taxa do ETF original. Liquidação D mais 2. Imposto de renda 15% sobre ganho de capital, em sendo realizada a venda. Como é um ETF que você negocia na B3, é considerado um ativo brasileiro. Então, não entra na regra de tributação de ETFs internacionais. Entra igual o IVVB11 e etc. E aí você tem exposição a uma série de ativos, né? Mais de 60% Estados Unidos. E esse peso cada vez maior nos Estados Unidos, porque o mundo só quer investir lá. Depois Japão, Reino Unido e China. E outros países. Brasil é menos de 1%. Ah, Luan, vale a pena? Cara, para você que não quer gastar com câmbio e não tem interesse em mandar o dinheiro para fora e quer uma exposição a ETF irlandês, especificadamente, vale a pena, vale a pena. Mas aí você precisa reunir todos os atributos. Luan, você prefere o quê? Eu particularmente prefiro ter o ETF norte-americano. Até falei mais sobre isso na comunidade, mas eu prefiro ter o VT. Original. Agora, claro, para fins de sucessão, obviamente que o VWRA é melhor. Só que olha só, VWRA 11 é um ETF o quê? Brasileiro. Então ele entra nas regras de tributação do Brasil. Então você não vai ter essa questão da tributação sobre herança. Isso aqui não vai estar fora da tributação de herança no Brasil. Percebe isso? Agora, o diferimento fiscal do imposto sobre dividendos, isso é positivo. Isso é positivo. Teoricamente, isso tende a entregar um pouco mais de retorno ao longo do tempo. Mas nada além disso. Por isso que eu prefiro a diversificação geográfica direta, que meu dinheiro está fora do Brasil. E o Nubank lança um novo cartão com foco nos adolescentes. A gente sabe que o Nubank tem crescido bastante com esse foco em mais baixa renda e agora o público mais jovem, que um dia se espera será o público de uma renda superior e que possa utilizar-se do serviço do Nubank, de fato. E aí o Nubank vai estar construindo uma base de clientes jovens que no futuro serão mais velhos e aí ela já vai o quê? Já vai capturando na origem. Porque se ela atender bem esse pessoal, talvez eles não sigam para os bancões no futuro, como Bradesco, como Santander, como Itaú. Então é uma boa estratégia do Nubank, só precisa tomar cuidado com a inadimplência. E aqui nem vai ter esse problema. Porque o cartão, para esse pessoal de 16 a 17 anos, ele vai ser um crédito mais limitado ao que a pessoa tem ali na caixinha do Nubank. Então é algo bem controlado, não tem risco de inadimplência. É uma forma de engajar o pessoal inteligente. Nubank e Banco Inter são muito inteligentes nesse sentido. Continuando aqui, WEG vai investir 1,1 bilhão de reais para ampliar produção em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, a sede da empresa. Aqui está o fato relevante, original, é um fato relevante, não um mero comunicado ao mercado, como a WEG traz, porque aqui é um investimento bem alto, acima de 1 bilhão de reais. E aqui é basicamente expansão da capacidade fabril lá em Jaraguá do Sul. Aqui é crescimento orgânico, não é aquisição. Apesar de a WEG ser uma excelente compradora de outras empresas e outros ativos. Eu expliquei isso com detalhes no meu relatório sobre WEG, inclusive com cálculo do valor intrínseco, que está aqui na comunidade FMI no plano anual. E em que consistirá esse investimento? Ele vai ser executado até 2028, então não é desembolso em D0, tá? Até 2028.
com foco na ampliação do portfólio de produto e aumento da capacidade produtiva na unidade de energia, incluindo a construção de um novo parque fabril. Investimento na economia brasileira, cara. Orçado em 900 milhões de reais. Então é 900 milhões de reais nesse parque fabril e mais 160 milhões na ampliação das operações já existentes em Jaraguá do Sul. Nessa ampliação, que vai custar 160 milhões, como a gente viu, vai haver um aumento da fábrica com adição de 11.250 metros quadrados de área produtiva. Então você tem a área produtiva atual e você vai adicionar mais 11.250 metros quadrados. Por isso esse investimento de 160 milhões. Luan, como que ela vai financiar esse projeto? Pode ser por capital próprio ou de terceiros. Empresa que tem baixa dívida, ela tem, primeiro, um custo de captar dívida nova baixo, porque o rating dela é alto, e o pessoal sabe da capacidade de geração de caixa e honrar com os compromissos de uma empresa assim. Ou com capital próprio, se fizer mais sentido. Por isso que você deve priorizar empresas com baixa dívida ou dívida inexistente. Hoje, por que aqui esse indicador dívida líquida dividido pelo EBITDA, ele está o quê? Negativo. Isso aqui é um bom indicador. Por quê? Significa que o que a empresa hoje tem de disponibilidade de caixa no balanço patrimonial, o que ela tem de caixa na empresa, esse valor é maior do que aquilo que ela tem de dívida bruta. Olha só aqui, ó, informações sobre a empresa, aqui no Investidor 10. Dívida bruta, quase 2,6 bilhões. Dívida líquida, 2,4 bilhões negativos. Por quê? Porque o caixa é enorme. Então, essas empresas que geram um excedente de caixa, elas podem ter uma flexibilidade enorme na hora de fazer novos investimentos. Isso é muito positivo. E a VEG é uma ação que já cai mais de 30% nos últimos 12 meses. De novo, te convido a conhecer a comunidade e dar uma olhada no relatório, onde eu detalho todos os aspectos que você precisa saber sobre a VEG. Sem enrolação, objetividade, mas tudo que você precisa saber. E finalizando aqui com o Itaú, ele deve, segundo o CEO da empresa, pagar um dividendo adicional relevante, alto, já no início de 2026. Com base em quê? Isso foi dito em um evento promovido pela Itaúsa, e ele lembrou que o dividendo extra é definido depois que o banco fecha as contas do ano, então fecha as contas de 2025, e na minha visão o banco deve fechar com 45 bilhões de reais de lucro, ou um valor muito próximo desse, entregando assim um ROA de 1,55%, um ROA bastante alto, e um ROI superior a 20%, uma inadimplência bem controlada. E aí, olha só, e aí o banco faz as projeções para o ano seguinte, mas não fica dando guidance de lucro líquido. Isso eu gosto da gestão, no sentido de não iludir o mercado com isso. Para saber quanto há de capital em excesso, quanto que tem de excesso de capital no banco? E olha que o banco é bem conservador nesse sentido. E aí, se tiver esse excesso, ele distribui dividendos extraordinários, adicionais. Está sobrando dinheiro no banco, essa que é a visão. Mas note que isso não significa que o banco deixou de querer crescer. A visão ainda é essa. A palavra de ordem é crescimento, sobretudo nos segmentos de média e alta renda, pessoa jurídica e mercado de capitais. Então é crescimento aliado a bons dividendos, excesso de capital. Isso decorre do conservadorismo na gestão financeira da empresa. E aí você poderia me perguntar, por que o banco que tem um ROI desse tamanho não mantém esse capital e foca em crescimento? É que uma parte tem que voltar para os acionistas, né? Você tem ali a Itaúsa, que tem mais de 30% da empresa, olha só. A Itaúsa é uma holding focada no recebimento de dividendos. E ela tem mais de 30% do Itaú, então tem essa pressão também pelo pagamento de algum nível de dividendo, desde que a saúde financeira do Itaú esteja redondinha, como está hoje, com excesso de capital. Então isso é possível. E o que acontece? Quando a gente fala de empresas brasileiras, né? Voltar aqui para o Itaú, faz sentido o pagamento do dividendo adicional quando tem esse excesso. Porque quando você tem esse excesso, vamos pegar uma empresa norte-americana, do setor bancário, Bank of America ou JP Morgan, é melhor que esse banco não pague tanto dividendo e faça recompra de ações desde que as ações estejam baratas. Assim você vai fazer com que o acionista de longa data aumente a sua participação na empresa e não pague impostos. Porque o problema é que o dividendo nos Estados Unidos é tributado. Então vamos lá. O que é a recompra de ações, se não a empresa fazendo com que você, sem gastar dinheiro novo, possa o quê? Aumentar sua participação na empresa. É isso. Só que aí eu te pergunto, tá? Se o banco nos Estados Unidos paga o dividendo, você também pode comprar as ações. Você pode ir lá, vai dar na mesma, né? Só que não dá porque no meio do caminho tem o imposto sobre dividendos. No Brasil não tem. Então, você pode pegar esse dividendo do Itaú, por exemplo, e recomprar mais ações do Itaú, que já faz parte da sua carteira. Assim você, da mesma forma que a recompra, está aumentando sua participação. Só que tem um comportamento mais ativo de ir lá e você fazer a compra, não a empresa. Só que o dividendo no Brasil, ele é limpinho de imposto. Claro, eu sei da existência do imposto na empresa, estou falando em cima do acionista. Por conta disso, faz sentido entregar e dar soberania ao acionista para decidir se quer ou não comprar as ações naquele momento, então maravilha. Bem diferente do cenário nos Estados Unidos, onde a recompra é bem melhor. Percebe isso? Então, se os dividendos no Brasil forem tributados,
É óbvio que eu vou preferir a recompra das ações desde que a gestão seja boa e só compre abaixo do valor intrínseco. Porque vamos lá, se eu recebo um dividendo de Itaú hoje e eu acho que a ação está cara ou acima do meu preço justo, eu não vou comprar. Então eu também não gostaria que, mesmo o dividendo se tornando algo tributado no Brasil, eu não gostaria que a empresa comprasse as ações, recomprasse as ações acima do valor intrínseco. Essa que é a visão. E eu tinha falado em outro vídeo sobre isso, de que a recompra não é uma grande panaceia, tem que ser feita de forma estratégica. E aí a CVM fez uma consulta pública recentemente falando sobre isso. De que não é um grande oba-oba, vou recomprar. Aí você vai lá e recompra, paga caro, isso prejudica o acionista. Tá usando teu dinheiro, já que o caixa excedente da empresa pertence aos sócios, para fazer recompra pagando caro. Isso é pura burrice. Isso reduz o retorno aos acionistas a longo prazo. Não é o caso do Itaú, que aí vai decidir por um dividendo adicional. As ações hoje estão mornas, ó. YouTube 4, YouTube 3 subindo um pouquinho. As duas ações têm 80% de tag along. E aí você vai me perguntar, qual que eu prefiro? As duas têm boa liquidez, ó. YouTube 3 tem uma liquidez de 15 milhões, tá bom. A não ser que você seja um fundo de investimento, um institucional, aí não dá. Mas 15 milhões tá ótimo, né? Claro que a YouTube 4, infinitamente maior a liquidez, né? Dá para comparar. Olha só, vamos pegar aqui. Quase 560 milhões. Então o pessoal acaba negociando mais a 4. Mas a gente vê que a 3 é muito mais descontada. E aí o seu dividend yield é maior. Então para o pequeno acionista, para mim faz total sentido o YouTube 3 nesse caso. Se não tivesse liquidez nenhuma, muito baixa, aí eu iria preferir a 4. Inclusive, o valor intrínseco do Itaú está aqui, ó, no relatório de análise. Lembrando que eu tenho relatório de Multiplan, Itaú, Vivara, Caixa Seguridade, VEG, BTG Pactual, Equatorial Energia, Odontoprev e Sabesp. Relatórios que você não vai encontrar por aí. São objetivos, trazem as melhores empresas da bolsa e fazem você ser um investidor focado. Mas não se limita a esses relatórios à comunidade, porque você tem acesso ao meu curso Formação Mira Investing, completíssimo. Você tem acesso à análise de carteira dos membros que eu faço em vídeo. Você tem acesso aos vídeos exclusivos para membros. Publico 3 vídeos por semana. E aqui nesses vídeos, o que eu trago? Olha só, Randon, falei sobre a Randon. Nesse vídeo aqui, ó, sinal de alerta no dólar. Falei sobre Cury, falei sobre Blau Farmacêutica, falei sobre Dimed, uma série de empresas. Muitas empresas que eu não consigo trazer publicamente. Seria burrice, porque não há audiência nesse sentido. E aqui os membros conseguem ter acesso a uma análise aprofundada de empresas que estão fora do radar aí do YouTube e de várias casas de análise. E ainda aqui em comunidade, você vai ter os meus insights, os meus mini relatórios e também os movimentos que eu estou fazendo na minha carteira. Conheça todos os benefícios da minha comunidade. Lembrando que os relatórios são no plano anual. O link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É uma assinatura que cabe no seu bolso, R$2 por dia e no plano anual menos de R$2 por dia para você investir na sua educação, no seu preparo e se tornar um investidor independente e livre de fato e que seja consciente. É isso que eu quero para você. De novo, link aqui embaixo. E só para finalizar aqui com o Itaú, não há nada ainda sobre qual seria o valor desse dividendo. A gente poderia fazer aqui diversas estimativas, mas é melhor não ficar, sabe? O importante é que a gente sabe que vai ser algo além daquilo que o mercado espera. Adicional. Só que o banco precisa fechar as contas, verificar quanto que vai ser de capital de excesso e aí ele vai divulgar. E aí, pelo efeito clientela das ações pagadoras de dividendos, geralmente as ações sobem. Não tem nenhuma garantia, você não tem que contar com isso, mas é só para você ir aprendendo, né, a loucura do seu mercado no curto prazo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te mostro como que você calcula o preço teto de ações e fundos imobiliários.